Olá pessoal, tudo bem? Aula 8 do curso de Batalha Espiritual. O tema de hoje é pessoas que se envolveram com religiões e vou falar sobre sonhos espirituais, tá ok? Primeira coisa, pessoa que se envolveu com macumbaria, com espiritismo. Normalmente essas pessoas quando vêm para a igreja elas vêm marcadas, tá? Marcadas como? Algumas vêm com problemas de não conseguir dormir, outras vêm vendo vulto. Outras, vou contar um caso que eu vivi, vem com ferida que não fecha. A pessoa vai para o médico e a ferida não fecha. Teve um caso na igreja que a pessoa tinha isso, e aí eu vi aquilo ali, né, primeira semana, segunda semana, e depois eu perguntei o que que é isso. Ah, é uma ferida que eu tenho na perna, uma doença X, e ela não sara, e a ferida não fecha. E aí a gente começou a perguntar se a pessoa aceitava um trabalho de oração. Isso é muito importante, pessoal. Você pode orar em casa pela pessoa, mas quando você for orar pela pessoa, pergunta se ela aceita a oração. Porque se ela não aceitar, você está orando em vão. Começamos a orar, a ferida dele era mais ou menos do tamanho de, vamos colocar assim, uma laranja. Na outra semana, já tinha diminuído. Já estava do tamanho de um limão. E a gente começou a oração mandando o Senhor repreender todo o vínculo das trevas. Porque aquilo ali é um resíduo das trevas que está na vida daquela pessoa. Pois bem, aí diminuiu mais um pouco, saía muito pus, começou a reduzir o pus. Só que depois de um tempo, mesmo aquela pessoa dizendo que aceitava, ela quebrou a corrente da oração que a gente estava fazendo. Parou de ir, não quis mais a oração. E durante um tempo eu fiquei perguntando ao Espírito Santo por que, né, que a pessoa abandonou, já estava fechando a cicatriz ali da perna, a pessoa já estava melhorando. E eu fiquei num período de oração até um pouco chateado, porque já que estava fechando, por que a pessoa parou uma campanha? E depois o Espírito Santo me revelou e eu tive a confirmação, pessoal. Aquela pessoa, ela recebia um benefício do governo por estar inabilitada a trabalhar por causa dessa ferida. Se a ferida fechasse totalmente, essa pessoa, quando fosse para a perícia, ia ter que voltar a trabalhar. Então ela preferiu continuar com aquilo, tá? Então o que que acontece? Por isso que é muito bom você saber um pouco dessas experiências, que isso pode acontecer com vocês. Bom, então toda pessoa que vem do espiritismo, da macumbaria, tá? Até mesmo de algumas denominações aí, de algumas seitas, ela vem com uma marca na vida dela. E cabe ao libertador identificar, né, convidar essa pessoa para uma campanha de oração para remover qualquer resíduo do inimigo na vida dela. Agora eu quero falar sobre sonhos espirituais. Pessoal, tem tanto mito que as pessoas falam que eu caio até para trás. Tem gente que quando fala, eu nem respondo porque eu vejo que a pessoa acredita tanto naquilo e aquilo não é verdade, que se você for falar para a pessoa, você vai debater. E o nosso objetivo não é gerar espírito de confusão. Então, por exemplo, se você é de uma igreja e na sua igreja não acredita em batalha espiritual, por favor, não vai fazer briga na escola dominical por causa disso. O Espírito Santo não é espírito de confusão. Se a pessoa não quer aprender, não quer se aprofundar, amém. O importante é essa pessoa estar no reino ali e no tempo certo Deus vai chamar ela para poder aprender. Você vê que o próprio apóstolo Paulo ficou tanto tempo andando cego, até que um dia Deus pegou ele e falou: Não, cara, agora tu vai andar certo. E aí, a partir daquele momento, ele se converteu e ganhou várias almas para o Senhor. Então, o primeiro mito do sonho que você vai ouvir, libertador, sempre é o seguinte: Ah, eu sonhei que estava, um exemplo, sendo atropelado. Ah, mas se eu sonhei, Deus cortou. Gente, isso é a maior balela que a pessoa pode falar. Isso aí eu não sei quem inventou essa história, isso não é bíblico, isso não tem fundamento, isso não existe de você sonhar, né? Ah, eu sonhei e cortou. Quer ver um exemplo? Gênesis 37. José, ele sonhou, né, amarrando o feixe de trigo no campo. E aí o feixe dele ficou de pé e o dos irmãos se curvaram diante dele. Aí depois ele teve um outro sonho, né? E nesse outro sonho ele vai falar das estrelas, do sol e da lua que se curvaram diante dele. Deus estava dando um aviso para José, tá, pessoal? Que na família dele, Deus ia honrar ele. Ah, ele sonhou, José sonhou, cortou, não cortou nada. Ele foi honrado diante da família e diante dos irmãos. Porque o sonho, ele é um aviso, tá? Grava isso. E quando o sonho é espiritual, é duas vezes que você sonha. Não precisa ser o mesmo sonho, mas o significado é o mesmo.
Lá em Gênesis 41, você vai ver Faraó sonhar também. Então ele sonha com vaca magra, vaca gorda, aí depois vai sonhar com espiga magra, né, espiga seca, perdão, e depois espiga cheia, e uma devorando a outra. Ele teve dois sonhos. Olha que coisa interessante. E aí o que acontece? E José foi lá interpretar o sonho dele. Um dos sonhos, né? José vai falar para ele: olha, cara, esses dois sonhos são os mesmos, Faraó. Né? Deus vai te dar 7 anos de bonança e vai te dar 7 anos de vaca seca, de vaca magra, de escassez. Olha só que coisa interessante. Faraó teve dois sonhos. Me explica aonde Deus cortou porque ele sonhou. Não existe isso, gente. Então, o que acontece? Mesmo você, o sonho é um aviso para você se preparar para algo que pode vir pela tua vida. E se você tiver os dois sonhos juntos, né? Esse exemplo aqui é o seguinte: deitou, acordou no meio da noite, teve um sonho, depois você acorda de novo, teve o mesmo sonho. Isso é um aviso espiritual que vem algo pela sua vida, tá? Algo para acontecer. É uma placa te dizendo: olha, preste atenção que isso vai acontecer. Ah, eu sonhei e cortou. Não vai cortar, vai acontecer. A única coisa é que o mundo espiritual está te avisando para você se preparar para o tempo da vaca magra. Graça e paz, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.